Olá, gente. Estamos recebendo aqui a Luísa Romão, com o livro Também Guardamos Pedras Aqui, editado pela Nós em 2021. Seja bem-vinda, Luísa. É um prazer te receber aqui. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. E um prazer estar aqui contigo, Ricardo, para trocar um pouquinho de ideias sobre o livro. Também guardamos pedras aqui. Massa. Gente, a Luísa é poeta, é atriz, é slammer. Ela é autora dos livros Sangria, Selo do Burro. Desse Também Guardamos Pedras Aqui. Aí, vencedor do Prêmio Jabuti de Poesia e de melhor livro do ano passado. Semifinalista também do Prêmio Oceanos. E também do livro Nadine. Não conheço ainda. Da editora Quelônio. E ela é mestra em teoria literária e literatura comparada lá na USP, pesquisando voz, poesia e slam. E também cofundadora e integrante da coletiva Palavreria. Massa. Luísa, eu estava falando contigo antes que eu não conhecia a sua poesia anteriormente a esse livro, e que gostei muito dele. Para mim, assim, tão delicadinho, um livro tão pequeno, assim, mas com uma potência, assim, inclusive com uma ambição necessária, né? Eu diria que é um livro, assim, que ele interpela a história, né? Interpela a própria história da literatura, e muitas vezes na cultura patriarcal, assim, a gente espera que as mulheres interpelem o espaço cotidiano, interpelem no máximo o corpo, mas não a história, não a vida pública, não o pensamento ocidental, como você faz nesse livro, assim, que tem, eu diria assim, que ele tem uma dimensão pública fundamental, que é de tocar no calcanhar de Aquiles do projeto ocidental, aquela pontinha assim que você consegue aplicar ali. Lembrei daquela história, né, do Walter Benjamin, as teses de história dele, que ele fala lá que não existe documento de cultura que não seja documento de barbárie. Então essa afronta que você faz à epopeia, à Ilíada, você associando literatura e massacre, é um trabalho também teórico que acaba nos comprometendo enquanto, né, produtores de cultura também. Eu diria que um dos alvos do seu livro é a própria literatura, mas eu quero desenvolver mais essa minha leitura na sequência. O que eu quero te perguntar primeiro é como é que surgiu o livro, de onde veio o título. Eu sei que é de um dos versos, está lá num dos versos de Andrômaca, né, um dos poemas. Assim, que condições históricas esse livro foi gestado, pensado e concebido, no fim das contas? Bom, acho que ele começa a ser gestado quando eu leio a Ilíada pela primeira vez. Isso foi ali na virada de 2016 para 2017. Foi o meu primeiro contato, era uma edição grandona, vermelha agora, não lembro exatamente a editora e tradutor, depois eu posso checar, mas eu lembro dessa sensação de muito horror que eu fiquei quando eu li. É uma narrativa muito pesada, é uma narrativa muito violenta, né, muito sanguinária, e eu lembro de ficar com essa inquietação de pensar, nossa, é a partir dessa narrativa que vai se fundar exatamente isso que você estava falando, assim, né? Uma ideia de literatura, uma história ocidental e noções que são muito basilares, né? Assim, no Ocidente e que chegam nas Américas via projeto colonial, né? Noções de masculinidade, noções de democracia, de política, de filosofia, enfim, noções que vão fundamentar essa sociabilidade. E acho que essa foi a minha primeira inquietação. Eu estava viajando nesse período, eu estava fazendo uma viagem que eu comecei na fronteira da Bolívia, e a gente, enfim, foi viajando até Santiago, e concomitante a isso, eu fui visitar o lugar onde o Che Guevara foi assassinado. Eu conto isso porque foi um dos motores para o poema do Homero, né, que fala exatamente disso, do corpo como um testemunho da barbárie. Né? E tem uma história de que o corpo do Che ficou 30 anos desaparecido. Então, os milicos não só matam ele, como deixam um tempo, acho que a cabeça dele exposta em praça pública para, enfim, né, gerar
um pânico e uma certa noção ali de repressão naquele território, que é bem no meio do interior da Bolívia, é um território que é um pouco difícil de chegar e tudo mais, e durante 30 anos fica desaparecido. E aí só recentemente, agora acho que já nos anos 2000, ou final dos 90, que num dos vários interrogatórios com com os milicos, né, ex-militares daquele período, que finalmente diz onde o corpo estava enterrado, que era perto de uma área de pouso de avião militar. E aí hoje você tem o Museu do Che Guevara nesse espaço, né? E acho que fiquei muito atravessada com isso e, ao mesmo tempo, lendo a Ilíada, né, que tem todo essa questão do corpo do Heitor, que é uma das cenas que, quase já do final da narrativa do Homero, né, que Heitor é o grande guerreiro troiano. É uma personagem que eu tenho muito carinho, eu acho que ele dá para perceber que é o meu anti-herói predileto, e ele está em oposição enquanto masculinidade com uma masculinidade do Aquiles, que é desse guerreiro implacável. Ele está numa masculinidade que é oposta de Agamemnon, que é um grande ditador, um tirano, um déspota. Também em diferença com Ulisses, né, que para mim é esse grande falciário da literatura grega antiga. E o Heitor, o recorte que Homero faz da guerra começa com uma disputa entre Aquiles e Agamemnon e termina com o enterro de Heitor. E um dos últimos cantos é Príamo, que é o pai de Heitor, que já é um ancião. Ele se camufla e durante a noite ele sai de Troia, das muralhas, e ele vai percorrendo o acampamento dos gregos, né, o acampamento inimigo, até chegar na tenda onde está Aquiles. E ele implora a Aquiles o corpo do filho. E é uma cena, gente, assim, dilacerante. Porque ele beija as mãos de Aquiles, né, as mãos que mataram seu filho, e Aquiles devolve o corpo de Heitor. E aí Príamo volta para Troia com o corpo do filho para poder fazer os ritos fúnebres. E quando começa os ritos fúnebres, ou seja, esse momento de trégua dentro da guerra, acaba a narrativa. E eu lembro de ler isso ao mesmo tempo visitando o lugar onde o corpo do Che ficou 30 anos desaparecido, e de pensar, né, nesse outro grau de barbárie que o projeto colonial, junto com o projeto, né, escravocrata e militarista nas Américas, impede, inclusive, o direito ao corpo, né, assim, impede o direito das famílias, das comunidades poderem velar os corpos dos desaparecidos políticos, né? E isso tem a ver tanto com uma queima de arquivo colonial, né, assim, nos primeiros séculos de invasão europeia nas Américas, quanto também com práticas durante a ditadura e também na história recente, né? A gente tem o caso dos estudantes do México, a gente tem casos de, enfim, jovens e também desaparecidos pela polícia militar atual do Brasil, né? Então, eu lembro dessa sensação. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar algumas questões da Ilíada. Nossa, acabei dando aqui uma volta gigantesca, mas o primeiro poema que eu escrevo é o poema do Homero, que é esse que fala do corpo, e deixo o projeto meio que na gaveta, isso em 2016 para 2017, eu só volto a mexer no livro, começar a escrever de fato, de forma um pouco mais focada, em 2019, quando eu entro na Toca, que é um grupo, um curso de escrita criativa coordenado pelo Marcelino Freire, amigo querido, escritor, cronista, poeta. E aí, no curso, eu começo, a partir das provocações do Marcelino e das trocas com a turma, escrever mais. E aí, aos pouquinhos, eu vou chegando nessa estrutura do livro. Em 2019, eu faço uma primeira versão, ainda bem manual, assim, de recortei os poemas, colei em página, fui organizando. E para terminar, né, o processo de criação, em 2020, antes da pandemia, eu vou para a Grécia. E aí eu fico 22, 25 dias percorrendo, enfim, tanto a região de Atenas, né, ali dos sítios arqueológicos, quanto eu vou para o Peloponeso, Micenas, que é o lugar do Agamemnon, quanto Creta. Então, aí eu vou fazendo essa pesquisa de visitar os museus arqueológicos, vários, tipo, sítios de recuperação histórica, das ruínas. E aí eu acho que o título vem um pouco daí,
dessa questão de eu ver muita pedra, né, assim, dessas ruínas, né, desses monumentos tombados, e pensar como que essas pedras também, de alguma forma, podem ser pensadas no contexto brasileiro e latino-americano. Não, perfeito. E aí você vai construindo os poemas a partir das personagens da Ilíada também. Esse poema do Homero, inclusive, né, ele tem uma concepção visual, uma concepção gráfica também semelhante que aparece em alguns outros dois, pelo menos, poemas aqui, dois ou três, não me lembro. Como é que foi chegar nessas tarjas pretas que você coloca aqui para gente? Bom, esse poema, uma das primeiras vezes que eu experimentei ele foi num slam. Para quem está assistindo a gente não sabe o que é um slam. O slam é uma batalha de poesia que surgiu em Chicago na década de 80 e que chegou no Brasil através da Roberta Ladalva e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos já em 2008. E, em geral, os slams têm algumas regras, né? São poemas autorais de até 3 minutos, em que não se pode utilizar nem figurino, nem acompanhamento musical, nem objeto, ou seja, é a poeta, o poeta e poete e o microfone. Isso quando tem microfone, né? Mas esse slam específico em que eu participei era um slam multimídia, organizado pelo Daniel Minchoni. Então, podia qualquer coisa, não tinha limite de tempo, você podia usar projetor, música, era um slam de experimentação performática. E foi logo depois que eu voltei da Grécia. E eu sentei no computador, tinha uma conexão com o projetor, e eu fui fazendo esse poema um pouco de maneira performativa. Então, eu lembro de escrever no Google Tradutor, na barrinha de português, os gregos foram capazes de. E aí, elencando todos esses verbos que tinham me atravessado tanto quando eu li na primeira vez a Ilíada, né? Então, esses verbos de matar, sufocar, arrastar, pilhar, enfim, né? Todas essas formas de representação da violência que, de certa forma, sustentam, né, esse projeto literário de subjugação do outro, de infringir dor à outra e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, isso ia sendo traduzido para o grego antigo, pelo Google Tradutor. E aí, no final, eu soltava o áudio em grego antigo, com a voz do Google Tradutor falando isso. Eu acho que isso tem a ver com uma questão de que esse poema nunca coube na minha boca. Quando eu performo ele, ou essas palavras bem grafadas, ou elas vinham isso com uma voz de uma máquina, né? E no caso do livro, eu pensava de como talvez trazer essa experiência de acúmulo, que quando você está trabalhando, né, com o suporte da performance, vem de uma outra forma, como que eu poderia tentar traduzir essa, enfim, né, essa sensação de acúmulo de verbos de violência pro suporte do livro, né? Gosto muito de pensar esse trânsito entre oralidade, performance e palavra escrita como, de fato, um processo tradutório, sabe? Tem coisas que na tradução a gente perde, tem outras que a gente ganha, tem outras que a gente precisa modificar durante esse trânsito de diferentes suportes, né? E aí a solução que eu encontrei foi de trabalhar com essa ideia dessa mancha gráfica, que eu acho que também remete a, né, tanto os arquivos censurados durante o período ditatorial, quanto os arquivos queimados durante o período colonial, e que é algo que eu vou trabalhando também, essa ideia de um registro oficial, né? Então, tem um outro poema que eu acho que é o do Nestor, que é um documento, ele é um registro de concessão de território, né? Então, também vou pensando um pouco essas formas distintas de escrita, assim, né? Não só a forma do poema, mas um jogo com outros registros de escrita. Então, é algo que eu fui pensando, assim. O Nestor é um poema conceitual, assim, né? Porque some totalmente a voz do poeta, né? E tem essa aplicação desse documento a essa figura, trazendo essa questão da terra relacionada à política e à história, né? Luísa, você falou um pouco já sobre esse aspecto da tradução entre
o evento e o livro, entre a performance e o livro. Como é que funciona para você esse livro especificamente? É um livro que você pensou o livro mais para ele ser lido, mas ele traz junto também essa possibilidade dele ser falado. Eu digo isso porque na fatura dos poemas em si, ou da maior parte deles, não tem muito uma voz ali por trás. Parece que tem uma profusão de vozes, você trabalha muito com essa ideia de polifonia. Até para mim, você lembrou um pouco aqueles textos das tragédias, que são os textos dos coros, né? Que trazem justamente essa visada crítica sobre aquilo que traz essa consciência, né? Para aquilo que está sendo vivido ali pelas personagens. Como é que é para você essa relação desse livro especificamente e essa outra faceta da tua vida, né, que é estar na rua, estar na fala, estar na performance? É, é muito é muito curioso isso, porque eu sinto que o livro, para mim, aconteceu quando eu performei finalmente os poemas, assim. Eu sou alguém que passa, durante o processo de escrita, eu passo muito pela voz, em geral, eu falo os meus poemas em voz alta, eu digito falando, isso, inclusive, uma vez me filmaram enquanto eu estava... Minha dissertação, textos acadêmicos, eu vou falando o tempo inteiro. Então, para mim, mesmo que eu esteja trabalhando com o suporte da escrita, passa pela voz. Eu vou enunciando em voz baixa e falo, e tento encontrar o ritmo, a respiração daquele texto. Então, de alguma forma, sempre passa pelo corpo. E o que aconteceu com Pedras é que, quando eu termino de escrever, começa a pandemia. Então, não tive um tempo de trabalhar esses poemas em rodas de poesia que eu sempre tinha feito antes. Eu fui testando muitos deles em slams online, ou em microfones abertos, em apresentações por Zoom. Isso, para mim, eu acho que é um teste de fogo dos poemas. Você percebe o que está mais, em que momento que o poema perde tensão, ou se você, de fato, precisa criar ali uma estrofe no meio que articule as ideias. Os poemas que eu mais performei em contextos de intervenção urbana, por exemplo, foi o da Cassandra, né, que eu acho que é um poema que ele se sustenta fora também do projeto do livro, né? O da Andrômaca também, que em geral eu faço junto Cassandra e Andrômaca num fôlego só. Acho que são os dois que eu mais performei em contextos de microfone aberto, digamos. No final de 2020, quando eu terminei essa primeira versão do livro na Toca, eu me enviei o original para o Eugênio Lima, que é um DJ, diretor teatral, curador, um grande pensador e artista, e a gente juntos começou a bolar um monólogo / uma performance de Spoken Word. E isso deu origem... A gente, a princípio, pensou, né, que a gente iria conseguir estrear junto com o lançamento do livro, mas como a pandemia durou o tempo, né, todo que durou, a gente acabou fazendo um espetáculo de Spoken Word online, que virou um videopoema, um curta-metragem. Então, é um curta que tem um poema da Ifigênia, do Homero, do Agamenon, Ilíone, enfim, é uma seleção, não são todos os poemas do livro. A gente gravou, enfim, com uma equipe super reduzida, no Teatro do Folias, e esse videopoema tem circulado em alguns festivais de cinema experimental, de videoarte, de videopoesia e tudo mais. E eu lembro do dia em que a gente gravou, eu acho que foi quando aconteceu com toda a potência o poema da Andrômaca. Acho que essa voz que fala, né, que atravessa os séculos, foi o dia que essa voz se encarnou no espaço, assim, né, no sentido de ter ganhado carne, ter ganhado respiração. E aí agora a gente está se organizando para produzir, aí sim, agora o espetáculo inteiro, com todos os poemas do livro. Vamos ver se sai em breve em São Paulo, a gente consiga fazer aí uma temporadinha. Sim, tomara, né? Olha, eu falei há pouco, né, que muitos dos seus livros muitos dos seus poemas tinham essa perspectiva mais fragmentada, etc. Mas não é bem assim também, né? Não estou generalizando, até porque o Andrômaca mesmo é um livro é um poema que se mantém
com uma unidade de voz do início ao fim, assim, né? Tem alguém por trás ali, né, enunciando, de certo modo. Outros poemas mais curtos, né, como Zeus, por exemplo, ou Tétis, são poemas que têm essa unidade, com certeza. Mas eu acho que essa impressão ficou mais do começo do livro, que eu fiquei pensando nesse aspecto do coro, que estaria presente aqui em alguns dos poemas, que cada um dos versos aponta mais ou menos para um lado. Claro que no fim tem uma unidade nessa diversidade aí, mas foi algo que me ocorreu até por conta dessa dimensão pública dessas várias vozes. Uma coisa que eu estava pensando de te perguntar é sobre o prêmio, né? Mas, assim, principalmente por conta do seguinte: a gente tem, nos últimos anos, né, Luiz, assim, uma profusão de poesia política no Brasil. Isso vem desde 2013, pelo menos, assim, nos últimos 10 anos, os poetas foram para a política muito mais do que no começo do século XXI, por exemplo. E mais recentemente, na era Bolsonaro, assim, né, houve assim muita poesia política diretamente atacando a política fascista que tomou o poder no Brasil, né? Ou antes na era Temer também, né? Era Temer, grande coisa. Mas o teu livro eu acho que ele vai nessa direção, e por isso talvez tenha tido um destaque em relação a essas profusões de outras poéticas políticas, a minha própria, inclusive, que são mais, digamos assim, diretas. O seu ataque à política brasileira, inclusive, né, desse projeto conservador, ele é mais indireto e ele também é mais amplo no sentido dele fazer um ataque ao pensamento, à filosofia, ao direito, né, ao desastre ambiental, uma série de questões ali. E você faz isso de uma forma muito direta, muito pontual, muito mínima, inclusive, né? Você acha que tem alguma coisa a ver com o livro ter um destaque por ele não falar, por exemplo, diretamente de Bolsonaro, ou de Temer, ou qualquer coisa desse tipo? Bom, eu concordo muito com essa leitura que você falou, de pensar essa tomada da poesia do espaço público de discussão, né? Assim, eu venho isso dos slams e acho que tem um dado que é interessante da gente analisar de como que o boom dos slams no Brasil vai acontecer, por exemplo, de 2016 para 2017. Eu não tenho agora os dados exatos de cabeça, quem depois quiser ter acesso está na minha dissertação, descrito com gráfico e tudo mais, está disponível gratuitamente para download na biblioteca virtual da USP, mas a gente tem um boom tanto dentro, por exemplo, do estado de São Paulo, né, que é o primeiro estado a ter Islã no Brasil, passa, sei lá, de 17 para 30 e poucas comunidades de Islã, quanto em termos de expansão geográfica. Então, não vou lembrar agora de cabeça, gente, mas acho que é tipo de 7 estados a gente passa a ter 14, 15, 16 estados participando. É um grande salto, tá? Incorreto os dados aqui, mas depois alguém, se vocês tiverem interesse de checar, mas a gente passa por isso que eu vou chamar de um boom dos slams, que é exatamente essa poesia que está mobilizando temas muito urgentes, muito políticos, né, assim, que tem a ver com as agendas feministas, com as reivindicações contra, né, o genocídio da população negra periférica brasileira, com o fascismo, né, com os ataques enfim, né, as pessoas de gêneros dissidentes e por aí vai. Então, a gente tem esse boom dos slams, isso também acontece no espaço público, que eu acho que é importante a gente pensar que essa poesia é uma poesia que muitas vezes é produzida coletivamente, né, assim, num espaço de troca, isso que você falava, né, da cidade, da rua, das praças, das avenidas, e é o lugar onde eu me formo como poeta. Antes disso, eu estava lá no teatro, trampando mais como atriz, fiz direção teatral, e eu acho que a minha poesia, ela, obviamente, que vai ser completamente atravessada por essa experiência com os slams, e com os saraus e com os movimentos de poesia falada. Acho que os poemas de Troia, acho que isso aparece em alguns momentos como uma das vozes que vão compor o livro.
né, essa embocadura mais direta. E isso é interessante perceber, por exemplo, né, eu acho que o Sangria é um livro que são muitos poemas que eu fazia no slam, né, então isso que você falou desse endereçamento, foi um livro que eu escrevi justo isso, nos anos do Temer, 2016 para 2017, então tem essa embocadura e são poemas que eles foram muito falados, né, assim, durante manifestações, durante marchas, em rodas e tudo mais. Os poemas do Também Guardamos Pedras Aqui, eu acho que tem alguns que deixa... Enfim, eu me segurei para não colocar isso, o nome do Bolsonaro no poema para o Trump, no poema para o Agamemnon, né? Mas dá ali para perceber que o próximo nome seria o nome dele. Aparece Netanyahu, né? Aparece Donald Trump, Napoleão, se fosse a Lívia, a mesma dos banqueiros, Agamemnon, desculpa nenhuma, nem mesmo as crianças, por aí vai. E eu acho que tem referências a casos muito, enfim, recentes desses 4 anos, né? Também pensado. E o que você, eu acho que fala dessa empreitada de discutir, né, a literatura, a história, acho que tem muito a ver também com o movimento decolonial que tem sido, né, pensado e praticado de forma coletiva na América Latina como um todo, né? Seja os movimentos que foram repensar as estátuas, por exemplo, né, assim, de destruição desses ícones coloniais que estão na cidade, sejam várias pensadoras como Rita Segato, Verônica Gago, enfim, Lugones, Sueli Carneiro, que vão pensar também a história desde uma perspectiva decolonial, né, assim. Então, acho que tem algo que vem na minha poesia muito, muito atravessado por esse coro de vozes que tem agitado politicamente não só o Brasil, mas, de certa forma, a América Latina. Pois é. Eu até trouxe aqui para... Não sei nem se vai aparecer direitinho aqui, que é o... Deixa eu pegar aqui. Que é aquele sim. quadro do Torres Garcia, né? Que meio que começa essa história toda de fazer essa revolução copernicana, assim, de inverter justamente a perspectiva, né? De trazer essa ideia do Sul, de trazer essa ideia anticolonial, decolonial. E, nesse sentido, o teu livro traz ainda uma outra dimensão que eu acho que é pouquíssimo contemplada na poesia brasileira, que eu acho que é a dimensão da militância ecológica, ambiental, que também está presente aqui, quando você consegue entrelaçar a crítica ao patriarcado, a crítica aos projetos de destruição da vida, etc., também aos projetos de destruição do planeta, né? Tem essa dimensão, né? Nos seus poemas, isso aparece pontuado em vários deles, né? Sim. Acho que tem a ver com essa, enfim, né, com recusar, de certa forma, uma forma de encarar o mundo que distingue o humano e o inumano, né, assim, que vai pensar a terra como propriedade, como recurso a ser consumido, né, e a gente está num momento em que está evidente que essa lógica, ela só pode rumar isso, né, assim, o único rumo possível é a destruição completa do planeta, né, então... Como é que é você falou já um pouco, mas como é que é a composição dos poemas em si para você? Você, de fato, compõe falando, compõe escrevendo? Se puder falar o exemplo de algum poema aqui, por exemplo, ou se você quiser também falar algum poema aqui, a gente está, né, a postos. Apostas. Bom, eu acho que a questão dos poemas demorou para eu entender a estrutura do livro. Eu, em geral, não sou uma poeta que escreve muito. Eu não sou alguém que escreve todo dia ou que escreve, não sei, poesias soltas, assim. Eu admiro muito quem consegue fazer isso. Eu, em geral, eu preciso dizer, ter algo muito estruturado na minha cabeça para sentar e escrever, sabe? E durante o curso do Marcelino, muitas vezes, eu escrevia, tipo, versos. Então, por exemplo, o do Ajax, já que você falou, que a destruição é rápida, mas o inferno é contínuo,
Não, a destruição é rápida, mas o inferno contínuo. Ainda bem que eu tirei esse segundo E, que é uma elipse que não precisava mesmo. A destruição é rápida, mas o inferno contínuo. Então, tinha só essa frase. Então, às vezes eu escrevia isso, um verso, dois, três. O poema da Ifigênia, ele era várias frases, vários versos, assim, às vezes duos ou trios só. E eu fui escrevendo. Então, acho que o meu primeiro processo foi mapear um pouco algumas ideias gerais da Ilíada que eu tinha na cabeça. Deixa eu ver se eu acho mais algum que compunha isso. Por exemplo, o da Helena, porque eles atacam, o que menos importa, era também isso. São frases curtas, né, que eu tinha essa ideia. E aos pouquinhos eu fui encontrando qual que seria isso, a estrutura geral do livro, que é essa ideia de ser um canto para cada personagem. Quando eu encontrei isso, eu acho que aí eu consegui, de certa forma, organizar esse primeiro mapeamento que eu tinha de vários e várias frases ou versos curtos, e por aí vai. E tem a ver, eu acho, com essa ideia do que você estava comentando antes, dessa polifonia de vozes, né? Essa coralidade. Então, eu tinha poemas que eu pensava em que seria a personagem falando, tipo da Écuba, né? É uma cena, no sentido de que ela está endereçando a alguém essa fala, e o poema é a fala dela. Tinha poemas que eu pensava como essa narradora contemporânea falando com a personagem. É meio doido o processo, mas foi assim. Eu amo a Andrômaca, eu acho que é minha personagem favorita e dá para perceber, e ela, muitas vezes eu pensava nessa narradora contemporânea como uma Andrômaca do presente. É um pouco raro, mas era como funcionava na minha cabeça, assim. Então, vários poemas dá para ler como sendo a Andrômaca falando. Então, seja a Andrômaca falando, alentando, seja a Andrômaca tomando para si alguma questão daquela personagem, seja a Andrômaca respondendo. Então, eu tinha um pouco essa ideia de eu ser uma Andrômaca tipo, um avatar da Andrômaca hoje. Uma Andrômaca latino-americana. Na minha cabeça, tá, gente? Eu sei que isso não chega muito no livro de forma explícita, mas era o meu motorzinho ali trabalhando. E tem poemas em que tem outras vozes que incidem, né? Como a gente estava falando do Agamenon, te reconheço no coronel que ordena escavadeiras em território sagrado. Netanyahu, Donald Trump, Napoleão, sua saliva é a mesma dos banqueiros, Agamenon, desculpa alguma, nem mesmo as crianças enfileiradas na terra batida. Os recursos são finitos, mas quem se importa? Vencer a refrega uma vez por semana, nossa filha. Sorte. Há sempre uma igreja para expiar os pecados, mesmo que milhares de mortos, mesmo que a fome, mesmo que... Sorte. Há sempre alguma que resiste. Nossa força precária, nossas velhas cantigas. Você também está condenado. Aqui, para mim, é metade Andrômaca, metade Clitemnestra. Clitemnestra, que é a esposa do Agamenon, né? Que, enfim, que vai matá-lo. E nesse Nossa Filha, o Eugênio que me ajudou muito, gente, nisso. Porque tinha uns poemas que, de fato, eu não sabia mais quem estava falando. Eu só fui intuitivamente construindo essas camadas de voz. Esse Nossa Filha, óbvio que é a Clitemnestra que está falando, Luísa. Então, assim, nem eu tinha muita noção de que eu tinha escrito. Então, acho que isso, quando a gente foi... Por exemplo, esse poema está no vídeo. Quando eu fui performar ele para o videopoema, que eu fui pensando, esse Te Reconheço no Coronel, que eu ordena escavadeiras em território sagrado, é a Andrômaca do presente falando. Nossa Filha é essa voz que ela, enfim, né, da Clitemnestra que passa pelo corpo dessa performance do presente e volta, né? Então, acho que tem algo, um pouco desse processo polifônico na construção dos poemas. Interessante isso, de partir dessas máscaras, de partir dessas vozes. E você falou da canção, né, que embalaria cada um dessas personagens aqui. E o livro abre falando, estou pronta, a canção, lá no poema da Ifigênia, e fecha no Andrômaca, no canto, sim, no canto, eu não vou me entregar. Tal. O livro abre, o primeiro verso do livro, do poema Ifigênia, a literatura ocidental começou com uma guerra, e o livro termina, me abrace forte, a explosão está próxima, ela há de vir. Então,
faz esse percurso que começa com a história da literatura e você consegue alcançar ali toda a história social, né, a história vivida, a história do estado de exceção permanente, digamos assim, que tem no projeto ocidental, né, e que culmina num princípio esperança aqui, no fim das contas, né, que é essa fala da Andrômaca, que para mim é um poema assim, que fecha de um jeito muito forte e muito com uma unidade de voz muito intensa aqui o livro. Então, esse aspecto do canto atravessa, né? Atravessa o livro, ainda que você consiga, como por exemplo no poema Nestor, quebrar essa lógica do canto, né? Acho que isso tá bem presente no teu livro e tem poemas de listas também, né? O poema, por exemplo, ali o Écuba é um poema de lista no fim das contas, né? Talvez você queira comentar ele, porque ele é um poema que sai um pouco do tipo de composição que está presente nos outros, né? Sim, tem a Écuba, eu acho que tem essa questão dela representar essa, enfim, né, essa mãe que perde todos os filhos, né? Então acho que tem um pouco disso dela elencando, e a lista ela dá um pouco essa ideia também de serem muitos, né? Por um lado, e de serem intermináveis, como se essa lista fosse continuar para além desses todos que ela elenca. E acho que tinha algo que eu Que deve queria trabalhar. funcionar muito bem na fala, né? Esse poema aqui. Eu nunca falei esse. Eu acho que é Uhum. um dos poemas que eu ainda não. Eu vou ter que achar ele na minha voz, eu acho. Porque não é a Andrômaca que fala, né? É Écuba que está elencando os filhos. E acho que tem algo também desse poema que eu queria trazer, enfim, esses pequenos. Enfim, né? As pequenas características de cada um desses filhos, né? Porque muitas vezes quando a gente ia lendo. Quando a gente lê esses anúncios ou essas reportagens de morte, ou olha para os documentos antigos, esses corpos se reduzem a números, né? Então, acho que tem algo dessa mãe que está ali contando a característica do filho, né? Um que falava dormindo, outro que comia escondido, outro que gostava de rock, o de cabelo curto, enfim, de alguma forma, mesmo que de forma sintética, né, para trabalhar com essa ideia de uma lista, eu ia pensando um detalhe, né, de certa forma, uma forma de velar cada um desses filhos também, né, de recuperar um pouco deles em vida, ainda que depois, no final do poema, você percebe que ela está falando com algum oficial desse estado sitiado, né, que o poema termina falando... Cadê ele? Eu perdi ele. Calma aí. Eram todos meus filhos, alguma coisa assim, né? Cadê ele? Aqui. O Écuba ele Sim, termina, Senhor, ele eram dá, todos os meus filhos, agora saia da frente, agora né? sai da frente. É, então, Exatamente. e tem, enfim, eu acho que em geral as vozes dessas outras personagens femininas ou feminizadas aparecem durante a narrativa, né? Então, da Écuba tem isso, da Helena também, da Helena isso, nossa, foi algo que o tempo inteiro ela é chamada de cadela, né? Na Ilíada. Então, tem um pouco essa interpelação, né? O da Helena é... Ai, gente, eu não tenho de memória todos. A Vá seja original, no mínimo isso. Cadela é meio old school, sabe? Assim, um pouco dessa afronta. Sai da frente, ou nossa, você também tá condenado, ou é isso. A Vá, já que vai me xingar, pelo menos me xinga de algo um pouco mais original, vai. Cadela, assim, já deu de ser xingada de cadela historicamente. Então, eu ia pensando como que essas personagens poderiam ir respondendo nessas cenas. E acho que isso tem algo que está do teatro, né, de que através dessa fala você constitui a cena, né? Dificilmente eu vou descrever a cena em que isso está acontecendo, tipo, Écuba está em frente a um oficial de justiça, mas através da interpelação você constitui qualquer relação para quem que ela está falando, qual que é o contexto, pensar essa fala também como uma ação.
Como é que é isso, Luísa, de você... Eu não sei se você acompanha a recepção crítica ao teu trabalho, assim, você chega a acompanhar, assim, ou não dá bola? Muito pouco. É, Acho que... é que... Te falar que, para mim, às vezes é um pouco... não sei, eu acho meio paranoico ficar procurando tudo que se fala, ou reescutando aham, entrevista. É, eu gosto muito da troca, assim, eu acho que isso que eu acho que é a coisa, uma das preciosidades, das preciosuras do Islã, dos movimentos de poesia falada, porque você declama um poema e, primeiro, conforme você performa o poema, você percebe já a reação, né? Seja de perceber quando tem uma desatenção, quando o poema acontece, quando tá todo mundo vibrando junto, enfim, essa recepção, ela é instantânea, né? Seja por depois pelas conversas, você troca, alguém comenta, tem poemas que se dialogam numa mesma noite, enfim. Acho que esse tipo de recepção e de crítica é a que mais me mobiliza e uhum, uhum. me dá material para continuar criando e também melhorando o que eu escrevo e aperfeiçoando não, mas enfim, né, eu acho que continuar trabalhando nos poemas. Pois, pois é, porque, assim, de qualquer forma, né, o teu livro é uma intervenção no debate da literatura também, no debate do nosso comprometimento enquanto produtores e produtoras e produtores de cultura, de restituirmos, de certo modo, a barbárie, né? Assim, não deixa de ser uma interpelação a as epopeias, não existem epopeias escritas por meninas, né? Em algum momento se fala isso, alguma coisa desse tipo, eu não lembro mais. É, como garotas Eu que esqueci. escrevem epopeias, para Pentesileia, que é uma das Amazonas. Você nos Mas influa então, coragem, reluzente e perene, como o bronze que enfrenta déspotas, como a corça que recebe a tempestade, como meninas que inventam epopeias. Sim. e aí então me Descamou parece. aquelas. Oi? Distante. Sente esse verso. Porque assim, essa interpelação da literatura, né? Eu acho que por isso que eu te perguntei da recepção crítica, né? Porque eu acho que é algo que possa ter incomodado mais a recepção até do que qualquer outra coisa, do que o discurso político, do que o discurso ambiental, do que o discurso feminista, esses discursos que estão presentes no teu texto. Mas falar diretamente da literatura é que eu acho que daí toca em brios e assim eu acompanho muito Facebook e tal, assim, e a recepção que eu vi algumas discussões ao teu livro foram para esse lado, sabe, assim, uma fofoquinha aqui, foram para esse lado dessa, eu acho que um pouco no fim das contas é essa visão preconceituosa de um tipo de literatura que é só de texto, ou de um tipo de literatura que se faz ainda sob aquele paradigma da literatura de invenção, de vanguarda, do concretismo, dessas tradições que estão tão impregnadas na literatura brasileira, né? Que tem até um quê de parnasianismo nisso tudo, e você chega e bate de frente com isso com poemas curtos, mas que são muito sutis nesse ataque à literatura também. É isso, né? Não sei, não te fiz pergunta, estou talvez jogando uma coisa para você comentar aí, que é essa discussão entre o Islã e a literatura de livro, algo nesse sentido. Como é que você sente essa relação aí? Que é tensa também. Sim, sim, acho que é tenso e acho que tem algo que eu me proponho, talvez, não sei o quanto que de forma intuitiva, o quanto que de forma super consciente eu banquei no livro, que é pensar também como que a literatura, muitas vezes, ela foi um dos sustentáculos desse projeto colonial, processo civilizatório, né, assim,
Não à toa, em geral, os cursos de literatura, quando a gente começa a pensar em literatura brasileira, vai lá para o João, como que chama o padre Vieira, não é? Padre Né? Vieira. Os cantos de, catolicização, né? Assim, então, você tem aí de certa forma, a letra, da forma como chega na América, passa também por um processo, é também uma das formas de subjugação, né? E de epistemicídio e tudo mais. E acho que isso é algo que, de certa forma, não só eu, mas isso acho que muitas escritoras têm feito isso, de pensar esses gêneros literários, também questionando um pouco essa ideia de literatura como algo vinculado necessariamente ao projeto humanista, por exemplo, né? Assim, a esse Império da Razão. Acho que isso tem sido questionado de várias frentes, assim, né? Seja por escritoras contemporâneas, seja, né, sei lá, o Bolanho em literatura nazista nas Américas, ele já questiona um pouco isso, assim, né? Qual que é o limite dessa ideia da literatura como algo elevado, né? Algo que, em última instância, emula esse projeto racionalista, esse projeto eurocêntrico e tudo mais. E acho que não é surpreendente que os slams, especificamente, como você comentou, gere esse tipo de recusa, né, ou de, enfim, de suspeita por parte de alguns outros círculos literários. Isso, em geral, eu vejo, na real, o contexto brasileiro, em relação, eu estou pensando aqui em diferença ao contexto estadunidense de surgimento do Islã, né? Me parece que, na real, a gente tem uma recepção até positiva dos slams, né? Seja agora já através dos espaços mais institucionalizados da literatura. Acho que também é incontornável hoje você falar de poesia brasileira contemporânea sem falar dos movimentos de poesia falada, né? Então, isso, o Jabuti, como esse grande prêmio canônico, tem reconhecido o meu livro, que é um livro que tem, né, enfim, essa pegada dos movimentos de poesia falada. No ano anterior tinha sido, o Islã da Guilhermina tinha recebido o prêmio de inovação literária, eu acho, do Jabuti, pelo projeto Islã Interescolar, que eles fazem nas escolas, principalmente da rede pública de Fundamental 2 e ensino médio, com batalhas de poesia. Esse ano, o Islã das Minas SP também tinha sido indicado. Você tem grandes editoriais que estão começando a olhar para a produção dos slammers e pensando tanto em formato de antologia, como, por exemplo, a Planetas lançou com a organização da Mel Duarte em 2018, 2019, o Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta, só com textos, poemas de slammers. O 29 Poetas Hoje, né, a antologia que a Heloísa Buarque de Holanda organizou, também tem a presença de várias slammers, enfim, poetas da oralidade, né, e a Flip, né, já teve slam, então acho que, de certa forma, é um pouco incontornável que, de fato, essa poesia veio para ficar. Como você comentou, é um espaço de tensionamento. Acho que tanto, por um lado, que às vezes você pode ter uma negociação do capital simbólico produzido, né, por essa estética, quanto também por um outro lado de recusa. Acho que é nessa corda bamba que a relação entre a poesia falada e a literatura mais videocêntrica, a literatura mais focada no papel, vai acontecendo, né? Pois é. Maravilha. Viu, Luiz? A gente vai se encaminhando aqui já para fechar o programa. Talvez você pudesse ler um poema para a gente, falar um poema para a gente, se você quiser, claro. E ao fim dessa gravação, a gente faz a descrição do vídeo, vou deixar lá a sinopse da conversa, vou deixar a tua mini bio, vou deixar o link para as pessoas adquirirem o livro também, que está numa edição bem legal, uma edição cuidada, assim, gostei muito, não conhecia os livros da Nós ainda, e foi um contato bem legal, assim, bem direto também com a Simone, depois contigo, assim, né, foram super acessíveis aqui para conversar com a gente também.
Então, te agradeço, dizer que gostei demais, que recomendo muito o seu livro, por esses aspectos que eu falei no começo, né, de ser um livro curtinho, direto ao ponto, com muita informação sintetizada por você ali, e que faz algo que é um pouco diferente do que a poesia política brasileira tem feito, que a poesia brasileira acho que bate muito de frente e acaba sendo muito comentário de jornal, de circunstância, e esses poemas tendem a envelhecer, eu diria, e o seu livro não. O seu livro eu acho que não tem uma capacidade de resistência, porque ele também entra num debate que é um debate que é milenar já, né, que é um debate da literatura ocidental como um todo, e como tem essa imbricação de civilização e barbárie, né, nesses projetos que a gente muitas vezes compra e naturaliza, como do humanismo, como você acabou de mencionar agora há pouco aí. Então, eu te agradeço demais, assim, foi uma conversa bem legal, bem fluiu bastante aqui, e recomendo bem o livro. Então, parabéns também pelo prêmio, é sempre legal ter esse reconhecimento, né, um privilégio, porque, né, são poucos prêmios, a gente devia ter mais premiações também. Então, parabéns, bem legal. Fiquei bem feliz aqui naquela noite, porque foi transmitido, né, o prêmio. Eu estava lá assistindo e fiquei bem feliz mesmo que um livro de poesia tinha vencido. Até por isso também. Obrigado. Você quer ler um poema aí para gente? O que você acha? Fechou, pode ser. Bom, agradeço também muito, Ricardo, a leitura, os comentários, o convite. Espero que aí o pessoal também, que ainda não conhece o trabalho, se sinta instigado a procurar. E convidar também, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram é @luiza, com Z, _Romão. Segue lá, gente. Vou ler o poema para o Pares. Não te avisaram. I'm so sorry, ninguém lembrou de te contar. Um homem que escolhe o amor não pode ser redimido. Que ele espolhe com acetona os dentes de sua irmã. Que ele incendeie 43 araucárias de extinção. Que ele pregue na sala de visitas a carcaça do último búfalo d'água. Tudo isso, voilá, tudo isso é compreensível. Mas um homem que escolhe o amor, isso é imperdoável. Obrigada, gente. Valeu, Luísa. Aqui, gente, também guardamos pedras aqui. E semana que vem estaremos aqui com outro livro. Obrigado. Abraço.